Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje é aula de geografia e nós temos muitas coisas boas para aprender hoje, tá bom? Estão curiosos? Então vem comigo, que a aula começa agora. Vamos lá. A aula começa assim, ó, com o seguinte título no livro lá na apostila do segundo bimestre, de página número 106, tá? Vamos começar lá na 106 antes de ir para a página das atividades, tudo bem? Então, lá no título está escrito assim: aonde está o sol agora? Vocês já fizeram essa pergunta hoje? Não? Nenhuma vez na vida? Então abre a janela aí e dá uma olhada lá no sol. Dá uma corridinha lá, mas é rápido, hein? E volta aqui que senão você vai perder a explicação e vai perder esta historinha aqui agora, ó. Acompanha comigo. Não perca o foco, tá? Preste muita atenção. Senão, ó, o conhecimento vai embora. Vamos lá. Essa historinha aqui fala assim, ó. Franjinha em ganhar ou perder. E aí começa lá, o Cascão falando com o Franjinha. Franjinha, quer vir brincar com a gente? A Franjinha olha para ele e responde. Daqui a pouco, Cascão. Agora estou jogando videogame. E aí ele fica jogando videogame e o Cascão vai brincar. Enquanto o Cascão e o Cebolinha estão brincando de futebol lá fora, Franjinha começa a gritar. Ganhei! 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 E o tempo vai passando, enquanto o Cebolinha joga a bola com o Cascão, joga a bolinha de gude, o Franjinha continua gritando, ganhei, 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 ganhei! E o tempo continua passando lá fora, e o Cascão e o Cebolinha continuam brincando de pula-sela, de soltar pipa, e assim o dia vai passando. No outro quadrinho, o Franjinha continua gritando e grita bem forte: ganhei! E o dia se foi. E com ele, o Cascão e o Cebolinha também se foram. E o Franjinha continua: agora posso brincar. E aí ele sai, abre a porta e diz: bolas, perdi! Perdi o dia. E a lua já está iluminando o céu do campinho. Então agora, e aí a história termina, tá? Essa é a história de uma revistinha, a revista Mônica, de número 147, de Maurício de Souza, tá bom? Gostaram da historinha? Então agora vamos lá para a atividade? A atividade 1 eu vou deixar para vocês responderem, ficarem à vontade, mas vamos nos atentar à atividade 2, da página 110, tá? Que o professor pediu para vocês realizarem aí. Então assim, ó, lá na página 110 está dizendo: para organizar a nossa vida, costumamos dividir o tempo em dia, quando está claro, e noite, quando está escuro, conforme a explicação que eu passei para vocês na aula de ciências. Depois, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, volta lá e dá uma recordada para vocês entenderem essa questão do dia e da noite, tá bom? Quando o Franjinha disse, perdi o dia, será que ele está se referindo apenas ao momento em que estava claro? Sim ou não? Quando falamos em um dia, estamos nos referindo a um período de tempo que também medimos e expressamos com o número 24 horas. Por quê? Porque durante um dia inteiro até a noite nós temos 24 horas, tá? Ele começa lá em 0 horas e termina e finaliza no horário de 23 horas e 59 minutos, tá bom? Como nós fazemos isso? E aí agora que vocês vão começar a entender. E aí o professor vai explicar antes da atividade, tá bom?
Então, observe as imagens que seguem para compreender melhor. Então, vocês vão olhar as 3 imagens aí e agora o professor vai explicar isso lá na lousa, tá bom? Então, vem comigo e me acompanhe. Então, vamos lá. Lá na atividade número 2, pede para vocês observarem as imagens, tá bom? Mas antes de vocês fazerem lá, eu vou dar essa explicação para que vocês possam ter um entendimento melhor para realizar essa atividade, tá? Esse exercício. Então, quem correu lá fora, quem correu, foi lá até lá fora, olhou para o céu, viu o sol, não viu? Quem acordou muito tarde hoje, não viu ele nascer. Mas funciona assim, ó. Durante o dia, durante a manhã, o sol ele nasce aqui do lado leste. Mas esse é um outro segredinho que eu vou contar para vocês, tá bom? Logo mais. Então ele começa aqui pela manhã, nasce e aí ele vai fazendo um movimento no céu, né? Até chegar no ponto que ele fica bem no meio, e aí nós falamos meio-dia, tá? Não é meia-dia, é meio-dia, tá bom? E aí ele vai se pondo até ele se esconder. Quando ele chega nesse ponto aqui, já é fim de tarde, tá? Fim de tarde. Para quem gosta, para quem tem espírito aventureiro, quem gosta de piratas, né? Quem gosta de mapas, é importante a gente entender que o sol nasce no lado leste, tá? Sempre do lado leste. E onde que é esse lado? O lado que vem do mar, tá? Então o sol ele sempre vai nascer do lado do mar e vai se esconder no lado das montanhas, que é chamado o lado oeste, tá bom? Então ele começa lá no leste e termina no oeste. Por que eu falei do espírito aventureiro, quem gosta de mapa? Porque através desse conhecimento que nós tivemos, que nós estamos tendo aqui, vocês conseguem se localizar num mapa. Quando fala do leste, você já tem em mente que é onde o sol nasce. E quando a gente fala em oeste, é onde o sol se esconde, tá bom? Onde acontece o entardecer. Tá certo? Bem rapidinho, bem fácil para vocês entenderem. Agora, como que a gente identifica quando é manhã, quando é meio-dia e quando é fim de tarde? Pela posição do sol, através das sombras. Sombras, tá certo? Então, quando é manhã, quem tem uma árvore aí perto de casa, ou até mesmo a sombra da casa da manhã, a sombra está virada para o lado oeste, para o lado contrário do sol. O sol está nessa posição aqui, a sombra sempre estará deste lado. Então, simboliza que ainda é manhã, tá bom? Quando nós temos o sol no meio-dia, bem lá no meio do céu, está em cima, né, da árvore, em cima da casa ou em cima de nós mesmos, né? A nossa sombra, ela fica embaixo, tá? Por exemplo, daquilo do desenho do Pro, da árvore, né? Ou quando nós estamos embaixo do sol, no sol do meio-dia, essa sombra fica bem junto aos nossos pés, tá certo? No final da tarde, o sol já está quase se escondendo, né? Então, se ele está deste lado aqui, que nós estamos chamando de lado oeste, a sombra ela passa para o outro lado da árvore, tá vendo? O lado oposto do sol. Por quê? A luz do sol ela está batendo aqui, ó, desse lado da árvore, jogando a sua sombra para este lado aqui, ó. Tá vendo? Para o lado contrário. A mesma coisa aconteceu aqui na manhã. O sol brilha nesse ponto aqui da árvore e joga sua sombra para o outro lado, o lado oposto, tá bom? Só vamos ler aqui agora. Então agora vamos ler aqui as palavras, tá? Nós temos o astro, que é o sol, certo? O sol. Agora nós temos aqui a árvore.
de árvore. Temos também a sombra. E aqui nós temos aqui escrito manhã. 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 E meio dia. Meio dia. E fim de tarde. Fim de tarde. Tá certo? Agora nós vamos observar esse exemplo que nós fizemos aqui do movimento do Sol de uma outra maneira, tá bom? Observem agora comigo, para ver se vocês conseguem entender melhor. E tentam fazer em casa, para vocês conseguirem entender como que funciona o movimento do Sol e as sombras, tá bom? Vamos lá? Então, aqui ó, vocês percebam, eu estou fazendo aqui a luz do Sol com a lanterna do celular. E no caso aqui estou fazendo a sombra com o canetão que está na minha mão, tá vendo? Então, ao nascer do dia, é mais ou menos esse movimento aqui, estão vendo? A luz do Sol representada pela luz do celular está representando a manhã. Quando eu faço o movimento do Sol, olha como que a sombra vai se mexendo também. E aí eu coloco ela na posição de meio-dia, né? A luz bem em cima do canetão, a sombra fica bem embaixo do objeto, tá vendo? Agora, quando eu faço esse movimento aqui de fim de tarde, do canetão fica lá, do lado oposto, do outro lado. Perceberam? E assim a luz do Sol faz o seu movimento. Entenderam? Então vamos agora para o exercício. Então vamos lá. Vocês têm aí, vocês vão ter que, na número 2, vocês vão ter que observar as 3 imagens e identificar qual é a posição da sombra incorreta com relação ao Sol, tá bom? Então vocês vão observar a posição do Sol que está lá na imagem, a posição da árvore, tá? A relação do Sol com a relação da sombra, tá? A sombra da árvore, tá certo? Então observem lá, vocês estão observando a imagem aí do exercício, então respondam para mim, é a primeira imagem, é a segunda ou é a terceira? Agora vamos para a atividade número 3. Essa atividade é para a gente perceber como que nós adquirimos essa aprendizagem. Se ela está legal, se ela está boa, né? Se está mais ou menos, né, galerinha? Vamos lá. Então presta bem atenção. Eu sei que vocês são ótimos observadores e eu quero ver agora nesta atividade, tá? De número 3. Então vamos lá. Está dizendo lá, agora observe a posição das sombras nas 2 imagens e descubra qual é a posição do Sol. Qual é a posição do Sol? Desenhe onde ele deveria estar. Então nós temos lá um desenho da casa e um desenho da árvore, né? A casa ela tem a sombra para o lado oposto ali da posição dela. A árvore, a sombra está bem próximo do tronco dela. Em qual posição o Sol deveria estar nestes desenhos? E aí vocês vão desenhar, tá bom? Na casa, o Sol deveria estar na posição da manhã? O Sol deve estar na posição do meio-dia? Ou o Sol deve estar na posição de fim de tarde? E da árvore a mesma coisa. Olhem bem, prestem bastante atenção e desenhem aí. Mas cuidado para não errar, hein? Tá bom? Agora nós vamos para a número 4. Só que a número 4 eu vou dar mais uma explicaçãozinha para vocês.
Então, galerinha, vamos agora para a última atividade. Essa é um pouco mais complicada, mas eu tenho certeza que depois dessa explicação vocês vão ficar craques na observação dos relógios, tá bom? Então o professor tentou desenhar aqui um relógio. Vamos fingir que esse aqui é o relógio de parede aí da casa de vocês. Para quem já está frequentando a escola, é o relógio que está lá no pátio, em cima da cozinha, né? Lá na merenda, onde vocês pegam a merenda lá. Então, sempre tem esse cuidado de ser bem observadores. Observem bem, tá bom? E a atividade pede o seguinte: observe quanto tempo passou e registre, tá certo? Então agora, a partir de agora, nós vamos começar não só a observar o movimento do Sol, mas também o movimento dos ponteiros do relógio. Eu sei que vocês estão loucos para aprender como ver a hora do relógio, não é isso? Para depois saírem correndo falando para os pais, para os amigos, para todo mundo, não é? Não é verdade? E tenho certeza que também para não ficarem mais atrasados em nenhuma circunstância, né? Então vamos lá? Vamos aprender? Aqui nós temos o relógio, né? Ele começa aqui, ó, no 12, ou termina no 12. E começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Não é isso? Então começa no 1 e vai até o 12. E aí, eu sei que vocês estão perguntando, professor, e esse vermelho aí, o que é essas setas aí? Essas daqui são as setas do relógio e é onde vocês vão entender a combinação delas para saberem o horário, a hora certa e não se atrasarem, tá bom? Então vamos lá. A seta menor, o ponteiro menor, simboliza a hora. Então sempre ele vai estar apontando para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, para o 11 e para o 12. Quando essa seta menor ou esse ponteiro menor estiver apontando para o número, quer dizer que nós estamos falando muito bem, da hora. Hora, tá? E o ponteiro grande, ele explica que é os minutos. Ele simboliza os minutos, tá bom? Então eu vou escrever aqui, ó. Minutos. Vamos mais esse aqui. Minutos, tá bom? Então, nós observamos aqui que o ponteiro menor, quando ele está apontando para o número, ele quer dizer que é a hora. Então, nesse caso aí, e é o que vocês estão observando na imagem, o ponteiro menor está apontando para o número 7 e o ponteiro grande está apontando para o 12. Isso quer dizer que é 7 horas, tá? 7 horas. Então, o ponteiro menor apontou para o número, nós vamos dizer 7 horas. Então vou colocar o S aqui também porque tem aquele sonzinho de serpente, né? Horas. Tá certo? E aí, na outra imagem, nós vamos observar que esse ponteiro pequeno aqui, esse menor, ele já não está no número 7. Ele foi para o número 11. Então, ele vai ficar aqui, ó. Menorzinho. Então, agora quer dizer que são 11 horas. Então, ele começa lá com 7 horas e passa para 11 horas. E aí,
O exercício pede, ele quer saber quanto tempo passou. Quanto tempo passou o exercício pede? Se passou, quantas horas está entre o número 7 e o número 11? Se eu tinha 7 para 11, faltam quanto? Quantas horas? Qual é o número que falta? Quando eu falo em falta, eu tenho que dizer que é esse símbolozinho aqui, ó. Na matemática, ele quer dizer subtração. Está faltando ou restam para chegar no número determinado, que é de 7 para 11. Ou podemos dizer, fazer de duas maneiras aqui. Ou colocar esse númerozinho aqui, ó. Quantas horas somadas ao 7 eu vou chegar no 11? Alguém se perguntou isso aí? Vamos tornar isso mais palpável, de um entendimento mais fácil? Por quê? Se o ponteiro menor estava aqui no 7, ele caminhou quantas casas para chegar no 11? Não sabe? Vamos fazer aqui nos dedinhos? Então vamos lá, ó. Eu tinha 7 horas, eu estava com 7 horas. Vou acrescentar 4. Vou acrescentar 4. Vou pular 4 casinhas. Eu vou chegar no 11? Sim ou não? Vamos contar comigo? Então, você conta lá. 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo? Ou, se eu tinha 10 mais 1 é 11. Se eu tirar 7, se eu tirei 7, ficaram 4. Então, restaram 4. Vamos fazer essa conta aqui na lousa junto com o Pro? Então, vamos lá. O professor pegou o horário, o horário que está marcando aí o ponteiro, e aí nós vamos seguir o ponteiro pequeno. Primeiro ele estava lá no número 7, que quer dizer 7 horas. Agora o ponteiro pequeno está no 11, quer dizer 11 horas, tá certo? Então nós vamos pegar aqui e saber quantas horas sobraram aqui, ou restaram, né? Para saber quantas horas se passaram até o ponteiro pequeno chegar no número 11. Então nós fazemos assim, ó. Como 11 é uma dezena, nós vamos montar a conta dessa maneira, ó. Dezena e unidade. Pego o número 11, que é o maior, e coloco aqui, ó. Uma dezena e uma unidade. No 7 eu tenho o 0, que simboliza o 0, na frente, 0 dezena e 7 unidades. Então vamos lá. Eu tenho aqui 11, né? Menos 7. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos fazer no palitinho, ó, nos risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Quantos risquinhos faltam ainda para chegar no 11? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. 7, já tenho aqui. 8, 9, 10, 11. Quantos faltaram para chegar no 11? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 a resposta que eu tenho aqui. Então, se é 4, eu coloco na unidade 4 e na dezena 0. Tá certo? Como é que eu sei se realmente essa conta está certa? Vamos inverter essa conta. Vamos lá? Vamos pegar o número 4 e somar com 7. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos fazer a casinha da dezena e vamos fazer a casinha da unidade. Eu tenho lá o 7,
0 dezena e 7 unidade, 0 dezenas e o número 4 unidade. Vamos somar. Então vamos ver, se somar o 7 com 4 vai dar 11, tá certo? Vamos lá então? Eu tenho 7 mais 4 é a mesma coisa aqui dos palitinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto que falta para completar o 11? Então a gente começa, como que nós vamos resolver essa conta aqui? Se eu já tenho 7 aqui, não é isso que nós contamos? E eu tenho aqui mais 4 palitinhos, eu vou somar aqui, ó. Vamos contar tudo para saber o resultado. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como que eu vou representar o 11 aqui? Eu coloco o 1 aqui, que é uma unidade, e uma dezena. E ficou 11. Então, quantas casinhas, quantas horas a gente pulou até chegar no 11? Exatamente. 4. 4 o quê? 4 horas. 4 horas. Tá certo? E assim nós finalizamos essa questão das horas. Tá bom? Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima tarde. Espero que tenham aprendido muitas coisas hoje. Um abraço a todos vocês.